A paz do Senhor a todos e a todas. Que bom, né? Estar aqui de volta novamente, juntamente com os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um, por esse momento maravilhoso, né? Dele me proporcionar esse momento de transmitir a sua palavra. Quero também agradecer pela vida daqueles que vão assistir o vídeo, pela vida daqueles que são inscritos, pela vida daqueles que vão se inscrever, né? Porque é muito bom a gente compartilhar as coisas boas. Amém? E a palavra de hoje é no livro de Neemias. Neemias, né? Neemias capítulo 1. Amém? Então o livro de Neemias diz assim, versículo 2, né? Neemias, versículo 2. Só a parte B do versículo 2. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Olha aí que tristeza, né? Aonde que Neemias pensava uma coisa dessa? Nunca que Neemias sonhou que um dia ele fosse para a Babilônia. Nunca. Neemias aqui, ele está na Babilônia, que foi, todo mundo sabe, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né? Queimou a cidade, né? Derrubou os seus muros, queimou as suas portas, e ainda levou os tesouros da casa do Senhor. E aí foi nessa levada, foi Neemias, Daniel, né? Aí foi Ageu, Ezequiel, muitos deles foram, a realeza e muitos deles foram. Mas alguns ficaram, que justamente é aquela classe mais pobre, né? Eles ficaram. E eles foram levados cativo para a Babilônia, mas por causa da desobediência do povo, que o povo era muito desobediente. Deus já tinha dito que ia fazer acontecer, ia espalhar eles, e eles pensavam que era brincadeira, porque com Deus não se brinca, irmãos, é coisa séria, o negócio com Deus é coisa séria. E aí, irmãos, Deus tocou no coração de Neemias o desejo missionário, aqui é um desejo missionário, né? E aí o que aconteceu? E aí Neemias estava lá, trabalhando na casa do rei. Sabe qual era a profissão de Neemias lá no rei? Lá no palácio do rei? Ele era copeiro. Ele era um simples copeiro do rei. Lá no versículo, se você estiver acompanhando aí com a sua Bíblia, lá no versículo 11 está dizendo, né? Então eu era o copeiro do rei. Ele era o copeiro. Mas só que ele se lembrava de Jerusalém, porque lá que foi a infância dele, lá que ele nasceu. Vocês já imaginaram? Nós estamos aqui nessa cidade e de repente vem uma ordem para todo mundo desocupar o estado de Alagoas. Como é que fica? É um terror, né? Pois a mesma coisa, só que lá desocuparam Jerusalém à força, sob o jugo do tirano Nabucodonosor, né? E aí eles foram para Jerusalém. E aí o que aconteceu? Neemias foi trabalhar no palácio, né? Neemias era um simples copeiro. Irmãos, para Deus trabalhar na minha vida e na sua vida, agora eu faço que nem os alagoanos. Não é preciso de arrumadinho, não. Assim que eles dizem, arrumadinho. Não é preciso isso, não. Deus pega as coisas simples, pegou o menor. Preste atenção aqui que Deus escolheu Neemias. Neemias era um copeiro do rei. Neemias não era aquela pessoa eloquente, de terno e gravata, né? Um carro do ano, cada um dedo um anel, não. Neemias era simples, Deus gosta das coisas simples. Aí o que aconteceu? Neemias muito triste, e aí foi que veio Anani, foi lá, e aí ele perguntou, foi lá na Babilônia, e aí Neemias perguntou para Anani, como era que estava o restante do povo que tinha ficado lá em Jerusalém.
E aí Neemias foi e disse. E sucedeu, aí disse assim mesmo para ele, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Disse isso para ele, que o povo estava vivendo em miséria. Claro, irmão, lá a fome estava grande, lá eles estavam disputando, até as crianças. Hoje eu como o seu filho, amanhã eu como o meu. E assim é que estava. E lá eles estavam comendo esterco de animal, porque a fome lá estava muito grande, lá em Jerusalém. E aí o que aconteceu? E aí ele, ouvindo o que aconteceu no versículo 4, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ele caiu em profunda tristeza, mas ficou aqui dentro o desejo missionário, o desejo de voltar lá no país dele, né? Mas aí depois disso, ele aconteceu que ele lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha aí, ele foi para os pés do Senhor para orar, para saber como era que ia acontecer esse processo dele voltar lá em Jerusalém. Se ele era o copeiro do rei. E aí o que aconteceu? Do versículo 5 até o versículo 11 é a oração, que ele foi se humilhar nos pés do Senhor. Irmãos, hoje em dia, se eu e você não se humilhar nos pés do Senhor, nada feito na nossa vida. Temos que exercer o processo da humilhação. Não é aquela coisa, porque eu, não é isso não. Deus não gosta dessas coisas não, irmãos. Deus escolheu Neemias porque ele era simples. Se Deus fosse escolher um daqueles que tem cada um dedo anel, terno e gravata, carro do ano, não dava certo. Não dava certo de jeito nenhum. Então Deus escolheu Neemias. E aí o que aconteceu? Neemias foi orar, né? Jejuou e orou perante o Deus dos céus. E ele orou por muitos dias para poder lhe falar com o rei. Não foi só assim não. E aí no capítulo 2, irmão, o semblante de Neemias mudou, porque ele ficou triste. Ele ficou triste de saber o que estava acontecendo com o povo dele lá em Jerusalém. E aí no versículo 2, do capítulo 2, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Olha aí, ele ficou triste, irmão, de saber o que estava acontecendo com o povo dele lá. Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Ele ficou tão triste que o rei achava que ele estava doente. Tanta tristeza no coração dele. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Ele temeu na hora que o rei disse isso. Ele ficou pensando, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Né? E disse o rei, lá no versículo 3, aí ele disse ao rei, viva o rei para sempre. Porque naquele tempo, irmão, para a pessoa chegar diante do rei, tinha que ter toda uma eloquência. É a mesma coisa, se você se apresentar diante de Deus, não é de qualquer jeito. Você tem que ter uma forma de falar com Deus. E a mesma coisa as pessoas daquele tempo, para ele se dirigir diante de um rei, de uma autoridade, disse assim, ó, viva o rei para sempre. Teve primeiro que engrandecer o rei. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, tendo sido consumida as suas portas a fogo. Aí disse por rei, por que eu não estaria triste? Se lá o meu povo está morrendo, as cidades tudo foram queimadas a fogo, e eu estou aqui num país diferente, né? Aí o rei disse assim mesmo para ele, o que me pedes agora? Olha aí, nessa noite Deus está perguntando para você, o que você está pedindo para Deus? Qual o seu desejo? Porque o desejo de Neemias aqui era edificar os muros de Jerusalém, né? E qual é o muro que você está edificando na sua vida? O que você está preparando para você para o futuro, né?
E aqui está dizendo aqui, ó, o que me pedes agora? O rei disse, né? Aí ele foi com aquela conversa toda, Neemias, com a inteligência, com a sabedoria que Deus deu para ele. Aí disse, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, né? Peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a edifique. Jerusalém estava lá, ó, queimada a fogo. O povo estava sofrendo miséria. Aí o rei disse a si mesmo. Aí o rei olhou para a rainha, que a rainha estava lá, né? Aí o rei disse a si mesmo. E o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele, quanto durará a tua viagem? Quantos dias Neemias ia passar lá? Nem ele mesmo não sabia quantos dias ele ia passar lá em Jerusalém para levantar o muro, né? Os muros de Jerusalém, né? Porque estava assolada, irmãos. Não é brincadeira, um país assolado, né? Quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Então, o rei gostava muito de Neemias. Neemias era uma pessoa que todos gostavam lá no palácio, porque se não gostavam já tinham tirado de lá, né? Então, ele era um copeiro e era bem visto por todos. E o rei não queria que ele fosse, porque gostava muito dele, e perguntou para ele, quando durará a tua viagem? Quando voltarás? Né? Aí ele disse, e disse mais o rei, aí disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores, porque ele só podia sair de uma província para outra se fosse com autorização do rei, e cartas e mais cartas, né? E assim é que acontece. Mas só, irmãos, que durante a trajetória de Neemias, você sabe que quando alguém se levanta para fazer a obra do Senhor, ninguém não está fazendo nada, né? Mas quando alguém se levanta para fazer a obra do Senhor, aí aparecem milhares de milhares, botando gosto ruim, porque deveria fazer assim, porque tu tinha que fazer era desse jeito, porque ainda não era assim, né? Mas Neemias, ele não ligou para isso não. Neemias não ligou para isso não. Surgiram Sambalate, Tobias, Gesem, né? 3. Hoje aparecem muitos, mais de 3, para atrapalhar eu e você de fazer a obra do Senhor. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Então, irmão, se você tem desejo no seu coração de fazer algo para Deus, faça. Faça porque é de Deus. Porque ninguém não vai fazer nada em vão, né? Então, se você tiver um desejo no seu coração, não vai fazer só porque alguém está fazendo, não, de jeito nenhum. Só faça se você tiver desejo no seu coração de fazer algo para Deus, faça. Faça porque Deus, Ele agradece muito. E Ele vai continuar lhe abençoando. Não vai olhar para a direita, não vai olhar nem para a esquerda, não. Não vai olhar nem para Sambalate, nem para Tobias, não. Porque Sambalate e Tobias tem muito por aí. Todo dia aparece Sambalate e Tobias na nossa vida para atrapalhar eu e você. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Que nessa noite você possa ficar com essa palavra gravada na tábua do seu coração. Que Sambalate e Tobias sempre vão aparecer na minha vida e na sua vida, para querer atrapalhar a nossa jornada de levantar o nosso muro, né? Mas não olhe para isso não olhe para os empecilhos da vida não, porque Jesus Cristo, quando passou aqui nessa terra, ele viu muitos, mas nenhum deles atrapalhou. Por quê? Porque o alvo dele era o quê? Evangelizar o povo humilde, aquelas pessoas que realmente precisam. Ele não veio para aqueles de gravatinha não, de terno e gravata, de anel no dedo não, ele não veio não, ele veio foi nos becos e valados, atrás de pessoas, curando, né? Batizando, sarando, né, as pessoas, né, aquelas pessoas que realmente precisavam, libertando as almas oprimidas, não é isso? Muito bem, que nessa noite você possa ficar com essa palavra gravada no seu coração, viu? Vá deixando o seu joinha, se inscreva no meu canal, né? Desde já eu desejo uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, dependendo do horário que você for ver esse vídeo.
e vá em frente levantando os muros de Jerusalém. E não olhe para Sambalate nem Tobias, não. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?